Boa noite, senhoras e senhores. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Gente, tem uma coisa a dizer a vocês. Antes de falar do assunto importante para mim do dia, né, foi feito o sorteio da Copa do Brasil, terceira fase. O Vasco vai pegar o Operário de Ponta Grossa, time que foi agora campeão no Paraná. O primeiro jogo é lá, provavelmente dia 30 de abril. Segundo jogo, 21 de maio. A princípio, se não for mudado. O Vasco decide em casa. Agora são 2 jogos. O assunto de hoje que eu queria tratar com vocês é uma questão muito simples. O Vasco é a sua torcida. Sua história é belíssima. Sua história de inclusão. Sua história contra o racismo. Sua história que fez o esporte se tornar popular, o futebol. Só que ele vive de história e a história é lembrada, mais uma vez, por causa da torcida. É a torcida que não desiste, é a torcida que é a mais leal, é a torcida que é apaixonada, é a torcida que vai aos estádios nos momentos ruins. Nenhuma outra torcida faz isso. Porque nesses últimos anos, o que a gente teve nesses últimos 20 anos? 2 estaduais, uma Copa do Brasil, que está se tornando longínqua, e uma Taça Rio aqui, uma Taça Guanabara acolá, e só. O resto foi brigar para não cair, ou, quando a gente caiu, que nem foi campeão. Num ano não sobe, e nos outros sobe sem ser campeão. Mas eu queria tocar no assunto. Por que eu falo da torcida? Porque desde que o infeliz do Fábio Carille veio falar no jogo contra o Santos que a torcida, ele literalmente disse que a torcida estava atrapalhando, que a torcida não poderia apoiar só nos momentos bons e sim nos ruins, é um imbecil. Porque justamente esses últimos anos que a lampejo de felicidade, a torcida esteve mais presente, mais aguerrida e mais leal. E ele fala e vocifera uma coisa dessa. Primeiro que o trabalho dele não é bom. O trabalho dele não foi bom no Carioca, não está sendo bom agora, no início do Brasileiro. Escolhas erradas, tanto escolhas de escalação, como também de não escalar o time, né? Como aconteceu contra o Corinthians. E assim, ele faz um papelão quando acaba o jogo, ontem, contra o Puerto Cabello, e saiu correndo pro vestiário. Eu fui treinador. Eu só sairia correndo se fosse para fazer cocô, dor de barriga, tivesse só caganeira. Mas não. Tudo bem. Os jogadores, é lógico que os jogadores têm que apoiá-lo, como o Verratti fez na hora do gol, como o Felipe Coutinho também. Senão seria uma puta sacanagem, né? Não tendo o apoio dele agora. Agora, ele dizer da torcida como ele fez, e agora concomitante a isso, também o seu Léo Jardim, que é um bom goleiro, nos ajudou, já nos salvou muito, não está no momento, espero que seja só um momento, tá? Resolveu também falar contra a torcida. Não é jogar na cara não, Léo Jardim. Você nos ajudou, só que até você vir para o Vasco, você não era ninguém na fila do pão. Você não era conhecido. Você era conhecido dos scouts. É lógico, dos grandes clubes você poderia ser conhecido, porque hoje em dia existem os scouts, né, que fazem análise de jogadores pelo mundo afora, de qualquer lugar longínquo do mundo. Então hoje, você tem que agradecer ao Vasco, principalmente a sua torcida, repito. O Vasco tem a sua história, mas o Vasco é a sua torcida. Então você também, Léo Jardim, você também foi infeliz nas suas palavras, querendo, entre aspas,
condenar a torcida por vaias. Tá? Renato Luiz Mursa Neodade, eu nunca vaiei meu time, nem o jogador, durante o jogo. Isso é de mim. Quem o faz durante o jogo, ou no intervalo, ou antes do jogo, eu não condeno não, porque cada um tem uma maneira de pensar. Mas eu, se fosse para vaiar e xingar, eu fazia isso depois do jogo, esperava acabar. Até porque, para não desestabilizar o que já está uma merda. Mas dizer que a torcida está errada por vaiar, cara, repito pela milésima vez, o Vasco é só torcida. Tem que agradecer a torcida que tem. Então ela tem o direito de vaiar a hora que ela quiser. É fogo, gente. O cara lá da torcida, ele tem o Vasco como amor dele, amor da vida dele. O cara toca de mulher, toca de carro, toca de emprego. Às vezes toca até de religião. Graças a Deus eu sou católico, apostólico, romano e maronita. Então eu não troco. Mas o cara, ele ama o Vasco, o cara é apaixonado pelo Vasco. E vocês, jogadores, por jogarem no Vasco, vocês, tendo juízo, vocês têm dinheirinho para a vida toda. Vocês compram uma boa casa, dão uma boa educação aos seus filhos. Enquanto o torcedor, ganhando salário mínimo, saindo de São Januário 11h30 da noite, pegando o trem, ou então às vezes dormindo no ponto, para esperar o ônibus que leve ele para a Zona Oeste, para a Zona Norte, para a Zona Sul. Esse torcedor, ele às vezes, ele pega aquele dinheirinho dele contado para ver o Vasco. Ele não vai ver os jogadores, ele vai ver o Vasco, o clube que ele tanto ama. Vocês com seus salários exorbitantes, não que não sejam merecidos, de 500, 700, 1,5 milhão, 100 mil, cara, 100 mil, imagina, se eu ganhasse 100 mil, gente, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Não que vocês não mereçam, mas vocês, no mínimo, vocês têm que reconhecer e respeitar a torcida do Vasco. Não querendo me desfazer dos outros times, das outras torcidas, cada uma tem uma característica. Mas a torcida do Vasco, de uns anos para cá, ficou em evidência. Porque quanto mais ela apanhava, mais ela apoiava. E é difícil você ver isso em outros lugares, hein? Então, tome cuidado com as palavras, entendeu? O Fábio Carilli não foi mandado embora, eu até achei que ele pudesse ser, mas vai esperar o quê? Vai esperar o jogo do Sport, aí não vence, aí vai mandar ele embora no sábado à noite, que o jogo é 9 horas. Aí tem domingo, folga, segunda se representa para jogar terça com Lanús em São Januário. Vai esperar então perder do Sport ou empatar, perder por Lanús ou empatar, para mandar ele embora? Você, Fábio Carilli, também está com a vida ganha. Você era auxiliar do Corinthians do Tite, se tornou treinador, ganhou seu dinheiro, foi campeão brasileiro, foi para fora, voltou. Então, devagar com a dor, que o santo é de barro. E aqui vai a minha opinião. Nenhum jogador está acima de um clube. E nenhum jogador está acima de um torcedor comum. Uma boa noite. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todo santo, todos os anjos, abençoe-nos e vossas famílias.